provavelmente o legado que você vai deixar para o seu trabalho, para a sua instituição, para a sua família, para a sociedade como um todo, com certeza é isso que vai perpetuar a sua existência. Bem-vindo, bem-vinda ao episódio do podcast da Sinapse O Consciente. Para você que já conhece, a gente sempre tem um convidado que vai nos permitir ampliação de consciência com aprofundamento em conceitos de neurociência, em histórias da vida. E hoje a gente está aqui com o professor Gilberto Santos, o Giba. O professor Gilberto Santos é graduado em Física pela USP, tem mestrado em Tecnologia Nuclear pela USP, MBA em Gestão de Saúde Pública e Privada pela FGV e é empreendedor da Pharma Prospect. Mas hoje ele vai contar para nós como é a vida de um doutorando em ciência aplicada aos negócios. Giba, bem-vindo. Oi, Yuri, muito obrigado. Olá, pessoal, bem-vindos também ao nosso podcast. É um prazer e agradeço pelo convite. Estar aqui com você é sempre muito ilustrativo, aprendo bastante quando as nossas conversas acontecem, viu? Muito obrigado. O bom de pessoas assim, humildes é isso, né? O indivíduo chega aqui físico, com esse conhecimento todo e começa desse jeito. Nós é que vamos aprender com você muito hoje. E para conversar a conversa, Giba, conta um pouquinho para nós. Você está fazendo o seu doutorado em ciência aplicada aos negócios. Que universidade você está vinculado? Como é que está sendo sua vida e esse processo aí de doutorando? E realmente, hoje é muito difícil, né? Tudo, porque nós temos, além da atividade acadêmica, a gente tem que produzir também recursos financeiros para a sobrevivência, né? Como todo brasileiro. Sim. E a instituição que eu estou vinculado é a Florida Christian University, é uma instituição nos Estados Unidos, em que a gente faz aquele famoso doutorado sanduíche. Tá. Então, tem as disciplinas que são feitas online ou presenciais, que eu já terminei, e vem a parte prática agora, que é o experimento. E esse realmente é bem complexo de ser conduzido. Ô Giba, então vamos aprofundar nisso um pouquinho, porque muitas vezes muita gente me procura assim: nossa, Ari, eu queria fazer... Eu vou falar de um cliente que me deu a seguinte missão. E ele gostaria de aprofundar o objeto que ele tem estudado a vida toda e também ser conhecido no meio acadêmico. E ele me perguntou o que seria necessário. E eu disse para ele o seguinte: olha, antes de começar qualquer coisa, se for uma pesquisa com seres humanos, você tem que aprovar no Comitê de Ética e Pesquisa. Giba, conta como é que é isso aí na prática. Olha, você já deu um grande conselho para seu amigo, viu? Seu amigo, cliente, porque a experiência que eu estou fazendo, o projeto que eu estou envolvido, ele envolve seres humanos, então é necessário que você submeta seu projeto na plataforma Brasil, mesmo que seja apenas um questionário que um ser humano vai responder, você vai ter que submeter isso. Agora, mais ainda, é se você colocá-los em alguma outra experiência adicional. No meu caso, estou colocando alguns equipamentos que são utilizados em neurociência, e você é o doutor nessa área, né? Um neurologista de conhecimento e de causa, e isso requer muita paciência. Primeiro, porque a plataforma Brasil, apesar que o número de documentações a serem submetidas sejam simples, a aprovação é um pouco mais complexa, porque existe uma série de critérios com os quais você tem que respeitar e adquirir essa confiança do Comitê de Ética para que te aprove. No meu caso, é a minha experiência, eu conversei com muitas pessoas sobre o conteúdo do documento que eu iria submeter, eu submeti e recebi umas 10 páginas de avaliação, e olha, agora você vai ter que se adaptar a essas exigências. Ô Giba, uma pergunta rápida. Para submeter à plataforma Brasil, você tem que estar vinculado a alguma instituição, porque existem comitês de éticas em pesquisa locais, né? Então, você pode, como pessoa física, submeter direto? Como é que é esse fluxo? Você pode submeter direto. Tá. Né? Você não precisa necessariamente estar vinculado. Inclusive, no campo de vinculação a uma instituição, você pode deixar em branco esse campo.
Por exemplo, se é uma instituição fora do país, ela não tem a sua representação no país, você vai submeter como um experimento. Você só tem que comprovar que esse experimento segue determinados requisitos que um comitê de ética exige. Tá. E as consequências. Toda vez que tem algum experimento com um ser humano, você tem que se cercar de todas as condições necessárias para que, em acontecendo algo com este ser humano durante o seu experimento, que todas as condições de atendimento estejam disponíveis para ele. Tá. Então, é uma série de requisitos. Bom, ou seja, apesar de você solicitar diretamente, você tem que ter pelo menos uma condição que garanta que aquilo vá acontecer. Exato. Então, acho que a primeira dica para quem quiser seguir nessa jornada, antes de fazer qualquer coisa, aprovar no Comitê de Ética e Pesquisa, eu sei disso, porque a minha luta nesse sentido não foi fácil. Quando eu comecei, tal como você, eu fiz uma pesquisa muito aplicada ao meu dia a dia, ao que eu trabalhava, né? Para receber a notícia em determinado momento que, olha, o que você coletou daqui para trás, como você não tinha o Comitê de Ética e Pesquisa, não serve. De toda forma, Giba, no exterior, pelo menos a minha experiência lá fora, não é sempre assim. Em negócios, às vezes, eu fiquei um ano em Roterdã, né? Aliás, é da sua caneca aí no Erasmus University. Olha, isso aqui são poucas as pessoas que têm uma caneca como essa, e eu peguei emprestada do Ari, essa aqui. Eu gostei que você falou, não tem no Mercado Livre não, né? Não tem no Mercado Livre nem no AliExpress, a gente não vai achar lá. Mas se perguntar pro Ari, ele vai te dar um. Vai te dar não, ele vai te emprestar, porque isso aqui é única. Verdade. E aí é única mesmo até pela questão afetiva. E não é sempre assim. Mas, Giba, vencida essa etapa, que mais? Próximo passo aí para ser doutorando. Como é que é a sua caminhada nesse sentido? Então, agora, Ari, é muito curioso. A gente tem uma ideia, tem uma pergunta a ser respondida para fazer o nosso trabalho. E cada vez que você vai estudando, você vai abrindo mais o leque. Aí tem um momento que é muito curioso. Eu falo assim, olha, doutorando é como obra, né? E como budget de empresa. Você não termina, né? Você desiste no ponto. Você fala assim, agora para, ninguém mais mexe nisso, a gente segue para responder essa pergunta. Porque senão você nunca vai responder a pergunta de uma forma 100%. Sim. Existe uma série de condições de contorno que não permite que você avance num tempo desejado. Você tem um tempo para cumprir esse programa, o projeto. Né? Do contrário, a gente ia fazer doutorado por 50 anos. Né? Ô Giba, eu acho você muito corajoso, porque quando você me disse assim, para quem não é da área, né? Uma pergunta, uma hipótese é a base para qualquer pesquisador. Você quer responder uma pergunta e você está montando um experimento que, do ponto de vista metodológico, etc., no recorte da neurociência, tem que submeter isso. Mas as pessoas não sabem que quando você entra no programa formalmente começa, tem um clock que começa a andar. Então, no Brasil, na época que eu fiz, eu acho que eram 4 anos, você podia ter uma extensão, queria que você me atualizar sobre o seu, mestrado um tempo menor. E aí, Giba, eu já vi isso muito, queria até que você comentasse. Você é um indivíduo que tem uma fibra mental, uma capacidade, já viveu muita coisa, é um indivíduo experiente. Eu vivi agora recente, foi muito triste isso. Já vi pessoas serem expulsas do mestrado, eu já vi casamento terminar, eu já vi pessoas descompensarem, eu já vi de tudo. Então, antes da pessoa ligar esse clock, agora está valendo e você tem tanto tempo para cumprir, ela tem que pensar bem. Você não fica com medo, Giba? Como é que tá seu clock aí? Mas, Ari, você tocou num ponto assim, olha, é fundamental. Quando você aperta o botão que você recebeu do Comitê de Ética, o ok final. Aliás, eu agradeço até o Comitê de Ética, porque ele fez perguntas que realmente, para mim, eu tenho que explorar realmente mais este tema, porque ele engrandeceu o meu trabalho. E isso eu agradeço a eles. Porque tocou em pontos em que eu não havia pensado que ia ser tão relevante para responder a pergunta. E daí eu consegui aprofundar um pouco mais. Mas na hora que ele te deu o ok, e você tem o ok do Comitê de Ética, com um cronograma que você passa para o comitê. Você recebe isso e depois envia para a instituição que você olha, tá ok, que no caso isso. Aqui é a FCU. Florida Christian University. Isso. Tá. Feito isso, você também tem o tempo que a própria universidade te dá para você cumprir o doutorado, que é de 4 anos, mas com 1 ano de extensão que você pode pedir. Padrão. Né? E nós tivemos o problema da epidemia.
E justamente no meu caso, eu envolvi o pessoal de área de saúde. E por 2 anos, muitas pessoas não puderam atender aquilo que eu precisava como respostas do meu projeto. Então isso já me atrasou. E aí o relógio, por incrível que pareça, a gente imagina que o relógio passa por segundo. Nesse caso, parece que ele encolhe. E aí você fala, cara, agora o negócio tá apertado. Ô Giba, vamos ampliar a consciência aqui numa coisa que eu vou te fazer vamos fazer uma vírgula para você me responder se faz sentido. Eu tenho tido boas discussões com um colega no squash, né? Para quem não conhece o esporte, as pessoas acham que é um esporte inacessível, não é, mas voltando ao ponto, eu estou jogando muito squash com um professor de física malasiano que dá aula aqui na faculdade do ABC. E a gente bate altos papos e tal, e ele é muito legal que ele é didático, porque a pessoa que entende física e não é didática, a gente que não tem formação em engenharia não consegue entender. E outro dia a gente estava discutindo a dimensão espaço-tempo e ele me falou o seguinte, queria que você comentasse se faz sentido. Como Einstein fazia aqueles experimentos mentais de abstração e a gente trouxe aquele ponto clássico do trem, que um indivíduo está parado na estação, para ele o tempo é um, para quem está dentro do trem e passando o tempo é outro. Só que ele disse, eu não entendi direito, que tem uma terceira variável. Alguém que está no trem vindo de trás para frente com o relógio, outro de frente para trás. E essa história toda é para dizer o seguinte, você está me dizendo que no seu doutorado agora que você está vivendo, o tempo para você está sendo sentido diferente. Ô Giba, essas coisas, ele é pesquisador num período que ele chama de inflação, que é o pré-Big Bang, né? Então, ele é um estudioso do período da história pré-Big Bang, antes da criação da matéria. Mas voltando para o seu caso, como é que é isso? Às vezes o tempo ele pode ser diferente conforme o referencial, porque parece que o tempo para você está correndo diferente. O meu tempo está correndo muito rápido. E é uma questão da percepção. Né? E no nosso caso, assim, nosso material, se a gente vamos sair da época do Big Bang, tá, e voltar para o nosso. Né? Isso eu acho que acontece com todo mundo. Tá. Normalmente quando você tem alguns projetos e esse projeto está chegando num time, você tem que entregar, cara, parece que não há tempo mais de você fazer muita coisa. E assim, não há tempo a mais, e isso parece que ele corre mais rápido. Então você dorme menos, e cada vez, e no estudo da ciência é uma coisa muito curiosa. Cada vez que você procura algo, você vai encontrar. Por isso que tinha eu costumava usar uma frase nas aulas, que era o seguinte, pessoal, às vezes, quando constrói um muro, você não precisa de todos os tijolos para chegar até em cima e ver o outro lado. Às vezes vão faltar tijolos, mas o seu objetivo você vai conseguir, que é subir e chegar ao outro lado. Então, às vezes vai ter um buraco e você vai pisar nele, sim, e você vai subir. Porque é muito difícil. Você pode furar o muro, né? Você pode furar. É que é muito difícil de você... Se o muro não estiver pronto ainda. Não você vai colocando o tijolo intercalado. Entendi, boa. Para você chegar até lá. Boa. Porque às vezes não dá tempo de você colocar todos os tijolos. Sim, sim. Você tem um time. Sim. Mas se alguém te falasse, não, você pode fazer, não importa o tempo, você não acaba também. Acaba. E Giba, sabe, eu vou fazer um comentário nesse sentido muito interessante. Pelo menos na minha vida, não é fácil lidar com uma coisa chamada procrastinação, né? E o meu filho, eu aprendi muito com ele, meu filho foi o convidado anterior do podcast. Meu menino, ele aos 16 anos foi selecionado para o TED. Então, eu também já tinha feito um TED. Para quem não conhece, o TED é uma plataforma de palestra, né? E aí a gente aprofundou muito para estudar e tem um TED da procrastinação, mostrando que no começo ele vai se avolumando um monstrinho e no final, mano, vai chegando perto do prazo, vira um monstro. Então, Giba, essa perspectiva do tempo é muito interessante. Mas você citou uma coisa que eu queria que você comentasse, você falou assim, os meus alunos, né? Então, além de doutorando, Giba, você é professor e você está envolvido, eu vou citar 3 instituições principais. Porque, gente, o currículo aqui do homem não é brinquedo, não. Mas vamos falar dessas 3 instituições. Hoje você dá aula no INSPER,
na SPM e na FGV. Muita gente que nos ouve não conhece essas instituições, né? Eu queria que você comentasse um pouco, porque a melhor aula que eu vi em 2019 foi de um professor do INSPER, que falou sobre China. Ele é especialista em China e Singapura. E eu tenho amigos de Belo Horizonte que conseguem hoje ter filhos estudando no INSPER. O INSPER é do lado da minha casa, aqui em São Paulo. Giba, você é professor das melhores instituições do Brasil, mas conta um pouco disso aí. Como é que essa história aconteceu? O INSPER eu agradeço a um colega. Que, aliás, essa coisa da academia é bem interessante. Um colega que me convidou para participar de uma seleção que estava tendo no INSPER. E era para começar como professor de TCC, de trabalho de conclusão de curso. O que muita gente evita de ser, né? Mas vai ser essa grande oportunidade, que quero mostrar meu trabalho. E fez com que eu tivesse que ler vários trabalhos sobre uma diversidade enorme de temas, de economia, de empresas, de automóveis, de medicamentos, empresas de roupa, e-commerce, para entender qual era o trabalho de conclusão do curso dos alunos. Isso foi para mim um grande ganho. Legal. Né? E poder fazer comentários. A parte da física me ajudou bastante. Quer dar um crédito para ele, como ele chama? É o Marcos Vessoso, que é o CEO da Minds for Health, uma empresa de pesquisa de mercado. E fantástico, um indivíduo que também dá aula no INSPER, também é professor no INSPER, na área de pesquisa de mercado, e foi ele que me convidou para poder eu ir para lá. Continuando lá, houve aí uma posição de métricas de marketing, de professor para métricas de marketing, dentro de um Certificate Marketing Management. E aí eu fui convidado para poder participar, e tem toda uma avaliação, tem uma aula teste que você faz, aí vão os coordenadores, outros professores do curso e de outras áreas, vão assistir a sua aula teste, e aí vão te dar os comentários, se você passou ou não passou, por incrível que pareça. A aula teste é de 15 minutos. Que legal. E eles selecionam um tema, que assim, olha, se tem tema chato para falar, o pessoal sabe escolher isso muito bem feito. No meu caso, foi explicar as evoluções de uma BCG, da Boston Consulting. Sim, clássica, né? Que foi clássica. E mas como aí, você evoluiu? Você recebeu isso antes ou foi na hora? Não, eles te dão ali alguns dias de preparação e falam, você vai falar sobre BCG. Explica para quem não conhece a matriz BCG. Isso. A matriz BCG, ela vai classificar os produtos de um portfólio ou produtos de um mercado, e em que você vai ter o market share relativo, que é a divisão entre o market share do produto e do principal concorrente do mercado, e o crescimento do mercado. Ela vai criar uma matriz que vai te dizer, olha, aqui você vai ser uma vaca leiteira, que é um produto que está ali com alto market share, e o crescimento do mercado é um crescimento do mercado abaixo da média. Você vai ter um produto estrela, em que você já está crescendo acima do mercado, vai ter um produto dog e vai ter uma interrogação. Já são produtos que estão abaixo já do market share relativo de 1. Deixa eu ajudar aqui nosso público a entender, para quem não conhece market share, etc. Se você quiser entender a cabeça de um cientista, tudo ele resolve numa tabela 2x2. Porque uma tabela 2x2, você pegando esses dois gráficos e 4 cenários, a gente que vem da neurociência como neurologista, como de raiz biológico, tudo pra gente já é muito dimensional. E eu vejo que vocês que são de formação de exatas, põe na matriz 2x2. Então é um jeito, no final das contas, de saber o seguinte: vaca leiteira é aquilo que mantém suas contas e é bom. Isso. Abacaxi é fria, fique livre disso. Produto estrela, foca nele. E o último qual é? Tem o dog. E que tem o dog, que é aquela... Você fala, o que eu vou fazer com ele? Então, qual é uma interrogação. O que eu faço com esse produto? Eu invisto mais para poder ele absorver o crescimento do mercado, ou eu retiro porque eu vou alocar esse recurso em outros produtos? E você teve que dar uma aula disso em 15 minutos. Isso, e aí foi muito interessante, que olha, a época, isso já tem alguns anos, aí eu descobri que tinha BCG 2.0. Eu nem sabia que existia BCG 2.0. Aí eu fui estudar por que aconteceu a BCG 2.0, para uma série de críticas da BCG original, porque como o mundo modificou muito dos anos 60 para cá, que foi quando ela foi criada, houve a introdução de produtos que explodiam rapidamente
com mercados que não estavam crescendo. Então, eles transformaram o mercado. E este tipo de atividade não era capturado classicamente pela BCG original. Então, isso houve uma BCG 2.0. Ô, Giba, mas às vezes as pessoas me perguntam se eu sou estudioso. Eu falo, eu não sei, não me considero um indivíduo estudioso, não. Talvez curioso. Você se acha um indivíduo estudioso? Eu me acho mais curioso do que estudioso. Por quê? Curioso, cara, como é que resolve isso? Entendi. Então, eu fico pensando como eu posso resolver determinadas situações que se apresentam e pensando primeiro. E isso foi há um tempo atrás. Qual é a metodologia apropriada para resolver coisas que ainda não foram resolvidas? Tá. Primeiro, existe algo que alguém já fez que é semelhante e que deu certo? Tá. E se não existe algo, tem alguma coisa que eu posso transformar? Não. Ou temos que criar algo novo? Perfeito. E isso demanda tempo. Porque, na verdade, antes da gente seguir para a próxima instituição, a grande variável que vai levar uma informação da memória de curto prazo ou memória de trabalho para memória de longo prazo é a percepção do seu cérebro da utilidade daquilo. Então, quando você estuda para resolver problema, etc., você se diverte e você faz deep learning. Quando você estuda para, por exemplo, dar uma aula dessa, vou ficar livre desse assunto depois, a aprendizagem profunda não acontece, né, Giba? É verdade. E aí, Giba, continua para nós. Você falou do INSPER, mas você também tem uma outra instituição chamada ESPM. Muita gente não conhece, né? E é engraçado porque a gente vai encontrar sexta-feira. Nós vamos lançar, para quem não sabe, o nosso método Sinapse. Depois de 12 anos de pesquisa e aplicação para o público em geral, a gente só fazia para empresa, agora a gente vai fazer para pessoas. E vai estar lá, provavelmente, o Elton Mendonça, que trabalhou com você na SPM. Por enquanto, acho que ele está dando um tempo, né? Isso. Giba, o que é SPM? E conta um pouquinho dessa atividade aqui, porque parece que o dia a dia para dar aula lá e com você não é simples, não. Não sei se é lá que tem que fazer os cases, né? Conta um pouquinho dessa história aqui, a SPM, Giba. A SPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing, foi aberto um curso, houve uma oportunidade, que é incrível, né? As coisas surgem na vida, às vezes com grandes oportunidades de pessoas que vão conversando com você. Então, um dia eu estava batendo um papo com um colega, vou falar aqui o nome dele, que foi fantástico para a minha vida. O Robert Schaefer, ele era dono de uma empresa chamada Marketingware. É uma empresa que prestava serviços de eventos para uma série de mercados. E ele tinha também um conhecido dele dentro de indústria farmacêutica. E falou assim, olha, Giba, tem aí parece que estão querendo criar um curso de pós-graduação dentro lá da SPM, mas o pessoal não sabe quem chamar para poder coordenar o curso. Eu falei, poxa, então deixa eu conversar com o pessoal do Sindusfarma, que é o sindicato da indústria farmacêutica, e eu, Nelson Mussolini, que é o presidente, falei assim, Nelson, eu posso coordenar esse curso para você. Porque mudou recente. Então, o Nelson Mussolini, ele é sempre o executivo. Entendi. Temos os presidentes que vão alterando de tempos em tempos. A cada 2 anos eles vão modificando. Entendi. Mas sempre temos um presidente executivo. Sindusfarma, que é o Nelson Mussolini. O Nelson Mussolini, eu já o conheci e a gente bateu um papo, a gente toma conta disso ali e mas faz algo diferente. Não faça uma pós-graduação como as outras por aí do mercado. Perfeito. Uma das primeiras coisas que a gente implementou na SPM foi assim, olha, este curso vão ter 2 coordenadores. Essa é uma ideia que eu já tinha antigamente. Um vai ser o coordenador técnico, eu vou assumir esse papel, e vamos ter um coordenador acadêmico, que nesse curso é o professor Sérgio Santos. E nós fizemos uma parceria fantástica. Ou seja... Isso que ano, Giba? Isso... Já tem uns 6 anos. 6 anos. Uns 6 anos atrás. Aí o que nós fizemos? Olha, todas as disciplinas que são mandatórias para uma pós-graduação, então o Sérgio cuida, além da relação acadêmica do aluno com a instituição. Todas as disciplinas que são referentes à ênfase desse curso, que é um curso de gestão de negócios com ênfase no mercado farmacêutico, então tudo que é de mercado farmacêutico, eu cuido e consigo todos os professores para isso. Então a gente fez esse bem dividido. E aí entra a coisa dos projetos. Bem bolado, né?
os projetos, assim, todo o TCC, eu oriento os TCCs, tenho o suporte do Sérgio e eu vou orientando, tem que ser relacionado à área de saúde. Tá. Pode ser medicamento farma, pode ser qualquer coisa relacionada à saúde. E aí nós criamos uma disciplina dentro deste curso que depois, mais tarde, a própria SPM percebeu que vai ampliar isso para outros cursos de pós-graduação. A gente chama de tópicos especiais. Ou seja, quando um MBA ele é focado em um tema, nesse caso específico, que é ênfase em mercado farma, nós criamos a disciplina Tópicos Especiais 1 e 2, que são palestras de pessoas com expert dentro do mercado farmacêutico, normalmente são executivos ou são prestadores de serviço para a indústria farma, e vão falar sobre um tema específico em uma palestra. Então farmacovigilância, farmacoeconomia, mercado de acesso público, acesso privado, carreiras dentro da indústria farma. O Elton Mendonça, porque o Elton Mendonça, um registro rápido, ele é de Barroso, e eu sou de Barbacena. Então a gente é conhecido de menino, e um dia no evento da nossa área, né, da Equilvia, onde a gente se cruzou lá, tava também o Paulo Araújo, o Paulinho, que é diretor, acho que ele é diretor da unidade da Latinofarma. O Elton era professor lá, né? Mas eu queria que você contasse. Parece que o ritmo lá para ser professor O Elton... Por que o Elton hoje está dando um tempo? Como é que é? O Elton foi convidado, foi uma grande... Querido, uma grande pessoa para poder participar de Digital Health. Porque ele trabalha ainda nesta área na Equivia, com foco em Digital Health. Então a ideia é buscar pessoas que realmente são relevantes no mercado e que possam agregar valor para os nossos alunos. Porque a ideia é criar gestores para o futuro. Então, como é o futuro? Então tem uma reunião que eu faço junto com o Sérgio, eu falo assim, Sérgio, o que vai ser este foco daqui a 5 anos? O que lá em 5 anos vai acontecer? Porque esses nossos alunos, o que a gente quer é transformá-los todos em diretores e presidentes de grandes empresas nos próximos 5 anos. O que eles vão precisar para chegar lá? Ô Giba, e assim, só para fechar, porque a gente precisa falar disso aqui, o Elton Mendonça, por enquanto, tá dando um tempo, né? Ele deu um tempo, ele tá fazendo mestrado no Einstein, assim, é só top level. Ele também só escolhe coisa difícil para fazer. Nós vamos encontrar. Tá no mestrado Einstein, imagina onde ele tá. Giba, mas eu queria que você comentasse uma coisa agora muito importante, não sei se você vai colocar GV aqui, que é a seguinte: eu tenho hoje 48 anos, tenho vontade de um dia voltar a dar aula, mas eu entendo, tem uma dor que o meu menino a gente discute muito, né? Meu menino, esse que eu citei, o Pablo, agora ele tá na PUC, né? Tá fazendo direito aqui na PUC, deve ir pra Holanda ano que vem, e o Pablo a gente discute muito essa questão da educação, que é assim, cara, para você estar numa sala de aula, você tem que ter uma história, uma carreira, uma coisa consolidada, porque um professor meramente teórico, por mais que ele publique, que ele tenha um papel, eu acho que o sistema brasileiro ele criou um pouco essa anomalia. Você quer que o professor mantenha uma produção científica alta, mas ao mesmo tempo ele tem que ter didática e carisma. E aí o que eu vejo muito com o INSPER, SPM, não sei se é FGV, é o seguinte: trazer pessoas que já têm uma história, maturidade, mais de 50 anos, para fazer isso que você falou, Giba. Eu queria que você comentasse melhor. Vocês estão preparando os líderes do futuro. Faz sentido isso, Giba? Por exemplo, eu penso que para eu conseguir dar aula numa instituição dessa, eu acho que é lá por 60 anos. Porque ainda tem muita estrada para passar. Então, como é que é isso? A pessoa que seguiu uma carreira a vida toda corporativa, você é um empreendedor, né? Na verdade, nós não vamos falar disso aqui hoje, mas assim, você tem passagem pelo Close Up, Accenture, pela GSK, pela Lilly, pelo Laboratório Libra, que é aquela história, quem tiver interesse, ouça lá a primeira versão que a gente fez, que foi gravada. Mas fala disso, Giba. Há espaço para esse tipo de professor e qual a importância disso para criar o que você falou como o líder do futuro? Uma das grandes questões ali, e você tocou num ponto, a gente falou do tempo. Lembra disso? Verdade. E o tempo, às vezes, não dá para você encurtar muito ele. Né? Então, a experiência, por incrível que pareça, nós somos feitos de sucesso e de frustrações. Sim.
Então, é muito difícil se você não achar uma pessoa, um executivo, alguém que enfrentou algo na carreira, em que se frustrou em algum momento e conseguiu dar essa volta por cima, ou conseguiu, se não deu por cima, desviou. Então, em algum momento, ele passou uma situação em que ele, cara, agora eu vou pegar esse outro caminho. Nos nossos alunos, existem muitas situações em que eles estão enfrentando, em que para eles é uma grande novidade. Mas são situações não porque é da tecnologia, é a dificuldade de uma coisa abstrata que surgiu. São coisas do seu dia a dia de gerenciamento de um negócio. E por incrível que pareça, gerenciamento de negócio, você vai enfrentar uma série de situações com o qual às vezes você não tem ferramentas emocionais para ultrapassar aquilo. Ora, se um indivíduo, por exemplo, como você, que tem uma grande experiência em várias áreas, já passou por isso ou algo semelhante, é mais fácil para você aproveitar essa experiência, juntar com os conceitos com os quais você tem que transmitir e levar para eles alternativas que podem solucionar determinadas situações. Então comenta isso aí, Giba, que assim, o que eu vejo hoje, cara, eu adoro trabalhar com jovem, eu tenho um modelo de negócio onde eu invisto muito em contratar bons estagiários e estagiárias. E aprendo muito. A todo momento, nosso time... Você conhece muito o nosso time, você tem intimidade. Mas o que eu vejo, assim... que as pessoas, às vezes, mais jovens não percebem é a importância da maturidade. Eu vou dar um exemplo claro para te devolver, assim. Eu tô na minha segunda startup, que a gente está indo muito bem, mas graças a uma experiência anterior... onde foi o campo de batalha que ensinou. Então eu queria que você comentasse o seguinte, Giba, eu tô pagando a língua de ver o seguinte, sem alguns cabelos brancos, tem uma história muito interessante, que para se tornar professor titular de uma grande universidade brasileira, você tem que ter alguns cabelos brancos. E tem gente que interpreta de um jeito assim, mas espera aí, então você tá me falando que tem que fazer política? Não sei. Eu acho que maturidade, estrada, rodagem conta demais. E pelo que eu entendi da sua fala, você está falando acima de tudo, né? E, inclusive, inteligência socioemocional, história de vida, estrutura familiar. Então, Giba, o que fazer? Que recado que você tem para quem está no 50 mais e para quem está no 22 menos? Essa foi uma pergunta difícil. Eu vou tentar ver do meu ponto de vista o que eu acho que acontece. Para os 50 mais, o 50 mais já tem algo muito importante. Primeiro, não dá para tirar dele nem todo o conhecimento e experiência já adquirida. Isso ninguém vai conseguir tirar dessa pessoa. Essa pessoa já vem com isso. O que precisa? Conectar esta experiência, estas habilidades, com os conceitos atuais que necessitam ser estressados, colocados em mesa, em discussão, para esses jovens serem o futuro. E essa conexão ela é importante de fazer, ou seja, qual é o state of art na ciência, que é aplicada a aquela especialidade que ele está dando naquela aula, que ele quer dar essa aula. E isso requer muito trabalho, como se fala. Isso aí é mais suor do que outra coisa, que você vai ter que ler muito e se questionar. Cara, eu não entendi isso aqui, mas como é que eu aplico esse negócio? Aí eu vou pegar na minha experiência, cara, se eu tivesse aplicado isso, talvez eu tivesse ido para outro caminho. E eu queria que você falasse do 22 menos para a câmera, porque falando de tempo, Giba, nós vamos ter que fazer um modelo aqui de volta de 5 horas. Porque, por enquanto, eu acho que você pode explicar o 22 menos. A gente não falou da GV ainda. Para falar aqui para o nosso público e também lembrar, né, que as pessoas podem acessar. Você foi a grande fonte inspiradora do podcast do Consciente, te devo muita obrigação por isso. Essa agora foi muito obrigado. Isso, né, que te devo muita obrigação por isso. Dá seu recado pro 22 menos, porque eu tô sentindo, sabe, Giba, que a gente tá precisando nesse mar de incertezas de uma lei de segurança. Pedir para você dirigir a câmera para dizer seus últimos pontos aí para depois a gente fechar. Olha, se eu pudesse, conselho, se fosse bom, a gente vendia, na verdade. Mas se eu pudesse contribuir com vocês, com os 22, o que a gente percebe, isso em sala de aula e em bate-papo,
é que todos nós queremos, né? Eu vou colocar aqui, nós, como eu estou dentro aqui do grupo, eu não tenho mais 22, gente. Pode colocar um multiplicador aí generoso. Mas é que a gente quer resolver tudo rápido. E resolver tudo rápido tem a sua vantagem. Você passa por esse step e você vem para o próximo. Às vezes a gente não consegue resolver isso dessa forma tão rápida como a gente gostaria. A gente não é tão eficiente nessa resolução. E, na verdade, você não está resolvendo. Você simplesmente está escondendo como você pode resolver isso. Espera um próximo problema porque vai eclipsar o anterior e aí eu passo a resolver outra coisa. Então, aqui, a sugestão é se aprofunde. Não seja superficial. Dá para resolver problemas superficialmente? Com certeza. Muita gente resolve superficialmente vários problemas. Situações dentro da companhia, situações dentro de família, situações dentro de instituições de ensino. Pode se resolver. Eu posso passar com nota 7? Claro que pode. Sabendo ou não sabendo, todo o conteúdo você pode passar, não tenha dúvida. Agora, você consegue passar esses problemas de forma profunda, com entendimento, que você vai conseguir utilizar isso em outras áreas de aplicação, qual é o valor agregado? Essa é uma pergunta para o 22 fazer. Que valor eu agrego quando eu soluciono algo, ou tenho algum projeto a ser feito, ou eu tenho algum desafio a ser ultrapassado? Eu consigo agregar valor ou simplesmente estou passando por cima sem verificar o meu legado? E essas opções são todas válidas, né? Quem vai tomar essa decisão de legado? É você. Você pode fazer sem deixar legado. É uma opção, mas provavelmente o legado que você vai deixar para o seu trabalho, para a sua instituição, para a sua família, para a sociedade como um todo, com certeza é isso que vai perpetuar a sua existência. Isso do meu ponto de vista, Ari. Bom, fechamos aqui o episódio 6 do Consciente. Não se trata aqui desse último comentário de não compreender o choque geracional, mas a gente que está cumprindo a nossa missão, de trazer pessoas que ampliem nossa forma de ver a si próprio, que ampliem a nossa forma de ver o mundo e, por que não, até da cosmovisão, né? Giba, super obrigado. Foi Obrigado, incrível. Ari. Se você curtiu, compartilhe nas plataformas de áudio. Se você está vendo aqui no YouTube, curta. Tem muita gente aqui também para agradecer nos bastidores. E, nossa, é emocionante quando a gente sente que está cumprindo a nossa missão. Tudo de bom e até o próximo episódio. Até o próximo, pessoal. Ari, muito obrigado. Tchau, gente. Tchau, gente.